Porque o eu fraco, ele é uma programação interna, não é uma programação emocional. Ele é uma programação anterior à emoção. Por isso que não basta a pessoa fazer treinamento emocional, gestão emocional, inteligência emocional. Nada disso vai resolver o problema. Ai, você fez tudo, tá vendo? Ou seja, nada disso vai conseguir dar conta do fato de que o que a pessoa vivenciou foi a falta de carinho, atenção e afeto no passado. Ela não foi validada. Então, não sendo validada, é como uma casa que a estrutura da casa, a base da casa, as colunas da casa foram comprometidas. Então não adianta a pessoa ficar rebocando a parede da casa toda vez que vem uma chuva forte. A chuva forte só está revelando as trincaduras, as trincas, as rachaduras, só está revelando que tem um problema nessa casa. É as emoções que está ali se apresentando. Aí a pessoa vem, reboca a casa, limpa direitinho, pinta. Toda tempestade, toda ventania, ela tem que arrumar a casa, o reboco da casa, tudo de novo, porque cai. Isso é as emoções. Só que existe a estrutura da casa, que é o interno dessa casa, a base dessa casa, a coluna dessa casa, que ninguém está vendo que o problema é ali, que a questão é ali na coluna. Aí alguém, um especialista, veio e falou, não, peraí, vamos fortalecer o eu dessa casa, porque o eu dela está fraco, que é a coluna. Não adianta ficar mexendo com inteligência emocional, reboco emocional, treinamento emocional, paliativo emocional, fulano de tal. Não, não. Tem que ser um método e uma pessoa que realmente domina o eu da casa. É por isso que hoje, quando a gente vai trabalhando com você, a capacidade de, primeiro, te fortalecer, poder de vida. Ativou o poder de vida, o seu eu forte vai desabrochando sem precisar você ficar preocupando com o eu fraco, com o passado. Porém, quando o seu poder de vida vai desabrochando, quando você começa a se distanciar e em situações que antes você perdia para você mesma, você perdia para a situação, você se saía do eixo, você ia para o descontrole, para a tristeza, para a angústia, para a depressão e para a frustração e não queria mais tentar. Era o ciclo. Na medida que você agora começa a voltar para você mesma com autoridade sobre a sua própria vida, toda essa dimensão que está lá dentro ainda do eu fraco, do passado, do que fizeram com você, reage. Reage. E ao reagir, tenta de todas as formas usar mente, usar situações externas para tentar dizer para você que você não pode, que você não consegue, que você nasceu para ser o que os outros, o que o seu passado, o que os seus, muitas vezes, familiares, o que às vezes relacionamentos tortos, amigos tortos entraram na sua vida e disseram, você não vai conseguir. E aí a pessoa acaba acreditando e vai ficando num ciclo muito eterno do eu fraco. Por isso que o maior símbolo do método travessia, é justamente a analogia de uma semente que do outro lado tinha outra semente e essa não recebeu água. Essa recebeu a água, recebeu o cuidado. E ao receber cuidado, essa semente começou a descer.
ia beber água direto no lençol freático, poder de vida. E quanto mais essa árvore descia e bebia água no lençol freático, mais ela subia, mais ela se transformava em uma árvore frondosa. E mais autoridade a própria árvore tinha sobre a vida dela. Por quê? Porque a autoridade não vinha dela. A autoridade vinha da capacidade que ela tinha de se alimentar para sempre do poder de vida. Essa ideia, ela para mim é muito forte, porque foram pesquisar uma cidade que veio uma tempestade muito forte, e quando os arquitetos, os biólogos, os museólogos, os engenheiros, os trabalham em sustentabilidade, sobrevoaram aquela cidade que passou uma tempestade avassaladora, eles perceberam que algumas árvores ficaram em pé. Algumas árvores foram totalmente destruídas, quebradas. E aí eles perceberam que essas que supostamente ficaram em pé, elas tombaram até quase que encostar no chão os galhos, mas elas não quebraram. Aí no outro mês eles voltaram no mesmo lugar sobrevoando para ter condições de limpar, de começar o trabalho. Só que aí eles perceberam algo estranho. Algumas permaneceram quebradas, mas aquelas que tinham tombado já tinham começado a voltar. Aí eles voltaram depois de 3 meses. Aí eles tiveram a maior surpresa. Maior surpresa. Aquelas que se movimentaram. Peraí. Aquelas que se movimentaram. Peraí. Então, a grande surpresa foi aquelas árvores que se movimentaram, mas, depois de 3 meses elas entortaram, mas elas não quebraram, elas já estavam praticamente eretas, elas já estavam quase igual antes da tempestade, com um detalhe: elas simplesmente saíram delas, o que não pode ficar depois de uma grande tempestade. Os galhos secos, as podas e tudo aquilo que não era a essência daquela árvore, do poder de vida da árvore, saiu. Só que aí eles falam: não, agora nós temos que chegar perto para entender o que aconteceu. Porque por que a do lado quebrou e uma ficou? E aí eles decidiram abrir para ver. E aí eles perceberam que umas estavam, as que quebraram, não tinha raiz. Ela estava em pé, mas alguma coisa impedia da raiz entrar. A outra, que ficou em pé, que voltou, ela tinha uma raiz que ninguém enxergava. Mas a raiz estava tão profunda que a força dela estava na capacidade que ela tinha de beber a água direto no lençol freático, no poder de vida delas. Então, quanto mais ela se conectava ao símbolo da travessia, se reconectar com o seu poder de vida, óbvio, semelhante a você, isso é um método, não dá para fazer sozinho. A árvore precisou ser regada, ser cuidada, ser tratada, ser alimentada. Quando eles perceberam que a raiz estava desviando, estava atrapalhando, alguém ia lá e consertava. Mas chegou um momento que, depois que passou o período, que ela já se reconectou com o poder de vida, a questão da árvore agora era só ser ela mesma. Ela não era a colega do lado, ela não era a maçã, queria ser a banana não queria ser a abacate, o abacate não queria ser a pera não queria ser o abacaxi, não. Ela, por causa do poder de vida, aceitou o para quê
ela nasceu sem precisar saber. Só o fato de estar conectada, ela começou a dar o fruto para o qual ela veio na Terra ser e fazer. Quando você dá o zoom na sua história, é esse olhar de fora para você agora se apropriar de quem você realmente nasceu para ser. E o mais lindo disso, na minha leitura, que é o símbolo, de novo, né, são vários símbolos da travessia, é que quando você vai virando a chave para o eu forte, aquilo do passado que chegava para te matar, aquilo que aconteceu no seu passado, que vinha para te tirar do eixo, aquilo que muitas vezes aconteceu dentro da família ou por uma pessoa ruim que passou na sua vida, a partir do poder de vida, isso passa a ter um outro sentido que você passa a dar. Porque você não está mais presa no que fizeram. Você descobre o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então você recebeu, de fato, foi autoridade para você ser você. E não o que fizeram com você. Esse aqui é o maior símbolo da travessia. Eu sempre gosto de dizer, você para mim uma prova, sabe? Porque você passou já por muitas tempestades, e algumas muito difíceis, mas você está aprendendo, olha para você ver que coisa poderosa, você está aprendendo a ser você até no sonho. Olha, que é muito interessante, até no sonho. Eu vou dar uma aula no dia 25, de novembro, que a gente chama Imersão Novo Ciclo, dia 25, às 20 horas. Eu vou contar um pouco da sua história, sem, óbvio, citar o seu nome, mas eu vou contar um pouco porque ela, para mim, já é um grande exemplo. Porque não é sobre chegar no topo da montanha. É sobre você saber na trilha da travessia qual o próximo nível você já foi. E é interno. Entendeu? E você já atravessou para lugares internos. Essa aí de você aos pouquinhos conseguir distanciar e você se apropriar da sua própria história, né? Não ficar presa como você chegou, naquela angústia, naquele vazio. Por isso é que eu falo que aos pouquinhos, aquela angústia, aquele vazio, eles vão deixando de dominar a sua vida, para ser só uma angústia e um vazio, que pode ser preenchido, inclusive, pela reconexão com o Criador de todo o universo, que é a frase que eu digo que muita gente até copia na internet. O vazio precisa ficar vazio para poder ser cheio daquilo ou daquele que preenche silenciosamente todo o vazio. Entende? Quando a pessoa não faz o método travessia, ela quer colocar no vazio o que não pode. E aí ela aumenta a angústia dela, porque aí ela gera codependência emocional, ela gera corda esticada em outras pessoas, ela fica angustiada quando perde. Eu já vi pessoas que quase suicidaram quando uma filha teve que estudar em um outro país. Por quê? Porque colocou a filha naquele buraco. Eu já vi pessoas que quase suicidaram quando perdeu um marido, mudou. Opa, perdi. Colocou a pessoa ali, ou colocou o emprego ali, naquele buraco vazio, ou colocou outras pessoas. Não, o buraco vazio precisa ficar... Oi? Não. Para quem experimentou esse vazio, né, da falta do carinho, atenção e afeto do passado lá familiar, tem que tomar muito cuidado, porque sem saber acaba realmente colocando droga, colocando às vezes um vício. Mas o legal é você ter descoberto e experimentado que esse vazio precisa ficar vazio.
para ser realmente preenchida. Então você se basta. Veja só, uma pessoa que estava perdida dela mesma e poder dizer assim: eu hoje me basto. Eu estou aprendendo a me amar. A sua fala aqui, cara, é muito linda. Eu hoje, olha, eu até anotei, ó, eu hoje estou conseguindo me olhar no espelho. Olha, eu hoje estou conseguindo me olhar no espelho. Eu hoje estou me aceitando. Eu não estou lutando contra mim mesmo. Eu observava que até o meu jeito de sentar era criticado. E agora eu estou me observando e aprendendo a me amar. Gente, não tem coisa mais linda que isso. Isso aqui é resultado. Então, uhum. Nossa, que lindo. Aham. Parabéns. É, lindo, 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 lindo. E aí é bonito porque quando eu vejo essa narrativa, né? Ela é uma narrativa que mostra que ó, a travessia devolveu você para a sua espiritualidade, a travessia devolveu você para o seu corpo, a travessia devolveu você para seu interior, sua alma, a travessia devolveu você para a sua feminilidade. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A travessia devolveu você para se reconciliar com seu corpo. Lembra? Tinha parte do seu corpo que você não gostava. E agora você se reconciliou com seu corpo. Você entende por que isso aqui é mais do que falar que uma pessoa vai ter uma mudança emocional? Ele vai desenvolver uma inteligência emocional? Não! Isso aqui, se a gente pudesse chamar, é a inteligência do eu, do ser. É antes das emoções, é a fonte. A transformação, por isso o nome travessia, é devolver você para a fonte, a sua própria fonte. Só que a sua própria fonte é a fonte do poder de vida. Aqui é diferente, só a gente trabalha isso no mundo. Esse conceito poder de vida é patenteado dentro da travessia desse jeito, mostrando que tem uma tensão do eu fraco que tenta roubar você de você mesmo e que você não precisa fazer força, porque se nós formos com o método travessia ativando o seu poder de vida, o seu eu forte, a árvore, ela vai crescendo organicamente. E o eu fraco vai perdendo lugar. Por quê? Porque não é sobre ir atrás do eu fraco, ou ir atrás de criança ferida, ou ir atrás do passado. É sobre ativar o poder de vida que o poder de vida começa a transbordar. Você lembra daquela história que eu conto do rio, que eu amo? E eu lembro muito de você quando eu conto essa história, sabe? Porque o seu passado ele foi muito pesado, muita dor. E aí, quando eu vejo o seu avanço, e eu vejo mesmo essa metáfora daquele rio, que até antes você tentava despoluir o rio mexendo na dor, indo atrás de criança, interior, fazendo um monte de processos, não sei o que, não sei o que. E aí, de repente, a gente vem, vamos achar um outro caminho, vamos deixar a água entrar dentro desse rio, que essa água ela vai levando essa lama toda embora organicamente, sem precisar mexer lá. Mas por quê? Não é sobre a lama, é sobre a água limpa, é sobre o poder de vida.
E quanto menos você percebe a sustentabilidade do poder de vida do rio, fica bonito. E a gente descobre que ele sempre esteve lá. E quando a gente colocou a água, que também tem o poder de vida, se conectou com o poder de vida do rio, que todo mundo achava que estava morto. Não, nunca tinha morrido. Estava lá, estava sufocado, estava angustiado, estava triste, estava frustrado, estava desesperado, estava agoniado, estava cansado. É, sim, sim. Então, quando eu vejo isso, né, você dentro desse processo, é bonito, porque eu já consigo ver na sua vida esses raios aí, ó, do poder de vida. Ou seja, os símbolos, vamos pensar, os símbolos do poder de vida. É, cortar o ciclo do eu fraco, passado, e abrir um novo ciclo no eu forte. Como que isso se dá? A partir da virada de chave. O conceito de virar a chave para nós é muito, muito forte. Por quê? Virar a chave é um lugarzinho dentro de você lá, que o poder de vida, na hora que ele é ativado, ele faz assim, ó, tect, vira. Muito, muito sutil. Aí já era, já era. É, é essa travessia mesmo. É isso aí. Então, esses símbolos, eles são importantes, porque eu lembro da Vitória, né, que fez a travessia, e ela aprendeu a decodificar o que existia dentro dela com a travessia. Ela diz, né, não, hoje eu sei que tudo aquilo que eu sentia era eu fraco. Então ela já sabe. Aí eu pergunto, mas e o que que nasceu? Não, agora eu sei que o que eu estou vivendo é a construção do eu forte. Aí eu pergunto, mas e na hora que acontece alguma coisa? Não, é uma casca de banana. E o que que você faz quando tem uma casca de banana na sua frente? Eu respiro. Eu, dou um zoom. Eu me distancio. Antes não. Tem um aluno, que era o Renato, ele falou assim, doutor Del, eu já estava tão embolado com a casca de banana que eu estava andando, ela estava lá da outra rua, eu corria lá e pisava. Você viu? Eu corria, é, eu corria lá e pisava. E assim, o que? Só para pisar. Mas então, já estava tão acostumado. Olha, isso é muito sério. Ele já estava tão acostumado a andar se rastejando que ele achava anormal estar no eixo e achava normal estar esticado e rastejando como se fosse um pano de chão que as pessoas vão passando em cima ou como se fosse um tubarão, como se fosse um tubarão, como se fosse uma pessoa sangrando num tanque de tubarão. Que todo mundo já percebia de longe, já farejava de longe que ali tem uma pessoa que é fraca interiormente. E aí vinha em cima como um tubarão, ou seja, a pessoa já estava tão viciada a ser saco de pancada das outras pessoas que ela não chegou na travessia sem saber como ser ela mesma, como ser dona da própria vida. Por isso que a travessia tem esse símbolo de que a partir de agora você é dono. A partir de agora você tomou as rédeas. E aí, o que acontece? As pessoas que antes costumavam fazer isso vão começar a ficar com raiva. Elas vão. Aham. É isso aí. É isso aí.
Uhum. Sim. Então, porque esse ponto ele é muito importante, porque é sobre você que estava rastejando, agora está em pé. É sobre você que antes dava o seu lugar para os outros, achando que com isso era generosa. Não, isso é carência emocional e necessidade de aceitação, necessidade de validação. Então dava para os outros o que era seu. Não, agora é sobre apropriar do que é seu. Agora, imagina, eu acompanhava um empresário essa semana que tem o eu fraco, né? E aí o que ele me trazia de coisas que ele perdeu por causa do eu fraco. Ele perdeu um monte de coisas, assim, porque ele não conseguia se valorizar. Então, ele dava o lucro para o concorrente. Ele, na hora de uma reunião, que era aquela reunião poderosa, queria mudar a história da empresa, porque existe isso. Tem parcerias que elas chegam, você luta, 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 aí chega uma parceria que você consegue um contrato show de bola, e é aquele contrato, você não quer pegar um empréstimo no banco, você não quer fazer isso. Aquele contrato vai ser o seu capital de giro que vai levar a sua empresa para o outro patamar. Sabe o que ele fazia? Por causa do eu fraco, ele não acreditava. Não, ele planejou com a equipe, com todo mundo, mas na hora de dar o preço, na hora daquela reunião de fechar, o que ele fazia? Colocava um preço muito abaixo do que ele merecia. Aconteceu com você também? É, então, sim, que é o seu valor. Porque, veja, é isso que as pessoas não conseguem entender. Muitos empresários no Brasil, terapeutas, sabe? Terapeuta tem muito problema de valorização financeira. Terapeuta tem muito problema de... São dois grupos, empresários e terapeutas. Porque o empresário, ele já lida com o dinheiro. Mas não adianta você lidar com o dinheiro do lado de fora se o dinheiro não foi aceito do lado de dentro. Olha que coisa séria. Não adianta você... porque o dinheiro que transborda fora, no Brasil as pessoas têm muita dificuldade de falar de dinheiro, né? Por causa da, e eu sei a origem disso pelo ter estudado. A questão da religião, a questão da moral, a questão do não merecimento, a questão de achar que quem deseja o dinheiro vai se perder, vai para o inferno, né? Quem deseja... Não, mas o dinheiro na mão de pessoas, que têm uma visão de sustentabilidade, que têm uma visão social, que têm uma visão de dividir, que têm uma visão de abençoar outras pessoas, que entende o poder que é você ter uma empresa que a escala de impacto de uma empresa. Uma vez eu dei uma palestra para um grupo de empresários que tinham várias carteiras, e eu mostrei para eles, olha, esses que você lidera aí, e que estão junto com vocês, o filho dele só está lá naquela escola por causa desse salário que você paga. Ele só vai conseguir sonhar com a faculdade do filho dele por causa disso. Então, não é sobre empresa, é sobre porta de sonhos, de realizar sonhos. Então, muda a sua visão. Você não tem uma empresa. Se você tiver a visão de que você está realizando sonhos, você vai respeitar o sonho das pessoas. Não é porque você é dono, é porque o outro só está aqui realizando outros sonhos. Então você vai entender melhor as emoções dele, você vai conversar, porque ele não está aí só para trabalhar, ninguém quer só trabalhar, as pessoas querem o resultado do trabalho. Dificilmente é uma pessoa que está 100% amando tudo que está fazendo ali, são poucas. O que motiva a pessoa a estar ali é porque a partir daquilo ali ela vai gerar possibilidades para a família, para os amigos, para ele mesmo.
É a universidade do filho que está sendo paga, é a viagem internacional, é o presente que vai dar para o marido ou para a esposa, é a casa própria que vai comprar, é o carro que ele sonha em comprar, é a garantia que ele quer ter de que vai ter uma velhice melhor. Veja, isso tudo é resultado. Isso tudo é o fim, não é o meio. O meio é o trabalho, o fim é o resultado, o sonho. Então você poderia, se você trabalhasse as empresas na visão mais sustentável, né? Como uma fábrica de sonhos, ou uma porta de sonhos, ou um veículo de sonhos, você humaniza e respeita muito mais as pessoas que estão ali. Porque elas estão ali por um ideal muito maior. Aí você conecta o ideal delas com o sonho dessa empresa. Olha como é que você humanizou. É isso. Ó, você tá ligado, hein? Um ganhando e o resto só servindo, sem conversa, sabe aquela coisa que a pessoa, você tá vendo que a pessoa tá... Uhum. Uhum. Sim. É, exatamente. É, não, você percebeu bem. Você foi profunda. Porque essa é minha missão mesmo no mundo com a travessia e com a formação. Que é formar esses novos profissionais, o terapeuta, o empresário, o líder, o professor, o doutor, sabe? Esses profissionais que são chaves dentro da sociedade. Sabe, o terapeuta é chave, porque por causa do eu fraco coletivo, né, que é o conceito que eu desenvolvi, não é muita gente doente. Então os terapeutas terão um papel fundamental, mas desde que eles passem pelo processo da travessia. Porque eles não podem querer entregar para os outros o que não é saúde para eles. Entendeu? Há uma dissonância. Por isso é que muita gente que passa pela travessia, que nem era terapeuta, fala, descobri uma nova profissão. Porque se eu fui curada, eu sei onde eu estava, eu sei como eu vivia, eu sei que eu estava presa no passado, eu sei que eu passei angustiada muitos anos da minha vida, eu sei que eu não era dono da minha vida. E eu aprendi um método que eu tenho certeza, a pessoa fala, os depoimentos mostram isso, a pessoa diz, não, eu tenho certeza que eu virei a chave para o eu forte. Então agora eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero ser também um terapeuta travessista. A outra profissão que para mim é fenomenal é o que eu disse para você, o empresário. Eu acredito que não é todo mundo que nasceu para ser empresário, mas o empresário tem um papel muito importante, porque numa sociedade capitalista, o emprego tem uma qualificação de sentido de vida. Isso já foi discutido no surgimento do protestantismo na Europa, na Alemanha. Isso já foi discutido há mais de 300 anos. Que eles entenderam que dentro de uma sociedade configurada como ela está, e isso está registrado num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e uma perspectiva protestante, é um livro, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E uma das questões que o protestantismo trabalhava era que ele qualificava o trabalho como sendo uma bênção de Deus. Mas ele fazia um certo sentido, porque olhando, pensa, uma pessoa dentro de uma sociedade capitalista que ela não tem trabalho morando numa capital, ela sofre muito. Então uma das formas também de você humanizar
as oportunidades é geração de trabalho. Agora, é aquela história que a gente sempre diz, e eu já trabalho isso pela sustentabilidade há muitos anos, né? Que o trabalho ele tem que ser para dar dignidade ao ser humano. Ele não pode ser para retirar a dignidade do ser humano. Entendeu? E o que é um trabalho que dá dignidade? É um trabalho que primeiramente te valoriza pelo que você é. Olha que coisa, respeita a sua individualidade. É um trabalho que respeita. Segunda característica, é um trabalho que ele aos poucos, aí por isso que eu falo do empresário, do executivo, do gerente e do líder. Porque esses maestros têm que ir colocando espaços ali na empresa para que você vá cada vez que você vai ficando mais tempo naquela empresa, você vai migrando para áreas que estão conectadas com o seu poder de vida pessoal. Para que a gente possa conectar cada vez mais trabalho com felicidade. Foi uma palestra que eu dei na Coca-Cola, se eu não me engano, de Pernambuco. Por que trabalho tem que estar desconectado de felicidade? Não faz sentido. Uma pessoa feliz, ele vai render mais para a própria empresa. Isso é uma questão de inteligência. Uma pessoa infeliz murmura, sabota, boicota, faz um monte de coisa que nada tem a ver com aquilo ali, porque ele está batendo só um cartão. Ele não acredita naquilo ali. Né? Também ninguém bem. A outra coisa que para mim é importante é que cada vez mais é importante que esse colaborador ele seja também beneficiado com os resultados que essa empresa tem. Cada vez mais. Cada vez mais é um caminho sem volta. Por que é um caminho sem volta? Porque o que a gente está vivendo no mundo inteiro é uma disputa entre a tecnologia e o que as pessoas podem fazer. Então, eu preciso usar a tecnologia não é para tirar o trabalho, o espaço do ser humano. A tecnologia tem que vir para ajudar esse ser humano. Então, eu vou ter que, como empresa, também relativizar um pouco o que é lucro e o que é ganho. Veja, eu não estou falando de uma sociedade do passado, eu estou falando de construir a sociedade do futuro já no presente. E do jeito que está montado, a gente corre o risco de realmente, a gente debateu isso aqui lá na Alemanha, de a gente não ter trabalho para todas as pessoas. E aí, como é que faz? Se não tem trabalho, não tem economia. Não tem economia, não tem consumo. Exatamente. Também concordo plenamente. Então, assim, é muito legal isso, sabe? Nesse ponto, eu diria que os símbolos da travessia, que a gente sempre fala que também é da teoria da atenção, é da própria sustentabilidade, a gente está trabalhando para a construção do novo mundo. E isso passa, então, pelos empresários, como eu disse, pelos terapeutas, porque aqui a gente está discutindo a geração de trabalho, a gente está discutindo a possibilidade de ter dignidade, não ser um trabalho que mata. A gente está trabalhando aqui os terapeutas que eles vão... a escuta afetiva e a escuta em intenção, mas o método travessia é um outro tipo de abordagem terapêutica, porque é movimento de travessia, não é só fala, passado, não. É a gente sair daqui e ir para um outro lugar que a pessoa vai descobrir, junto com você. Aqui agora a gente fala dos professores, então é importante aqui os professores nesse jogo, por quê? Porque os professores têm um papel, olha que coisa forte isso aqui. Os professores, junto com a escola, têm um papel de ajudar desde cedo
para que o eu fraco, que a pessoa muitas vezes traz do ambiente cultural e do ambiente familiar, ele já vive a primeira grande tensão na escola. Que é, opa, peraí, aquela fala que falaram para mim lá em casa, não é bem assim, eu não sou aquilo que fizeram comigo. Opa, peraí, aquele lugar lá que eu nasci, que eu vejo que todo mundo ali é discriminado, não sei o que. Não, peraí, não. Aqui já começa a primeira tensão, só que o professor precisa também ter passado pelo processo para ele poder espelhar para o aluno uma certa referência de pessoa saudável. Não está tendo nenhum, concordo. E o outro que eu percebo aqui, isso aqui é uma discussão para mim muito profunda, que o mundo vai ter que enfrentar isso. Vai ter que enfrentar. Isso vai vir e vai acontecer isso aqui muito mais vezes. Que em função da gente ter uma sociedade nessa transição de mudança profunda, nascimento do mundo novo dentro do mundo antigo, que é o eu fraco, sociedade, um eu fraco coletivo, a gente tem duas coisas centrais. Tem pessoas que elas foram abandonadas muito cedo. E elas vão precisar da nossa ajuda muito cedo. E se a gente, como sociedade, ajudar rapidamente essas pessoas, elas têm condições de recuperar o eu forte delas mais rápido. Deu para perceber? E essas pessoas, elas estão, de certa forma, desamparadas. E aí, mas como assim, Dr. Del? Porque elas já nasceram em situações desfavoráveis. Pensa, a sua experiência. Você entende? É muita gente, ou seja, quem era para cuidar de você não cuidou. E que culpa você tem disso? Então tem que ter. Aí eu entro num outro ponto aqui, que seria a gestão pública. Por quê? Porque existem áreas, existem situações, existem departamentos que jamais eles cabem na lógica do capitalismo. Jamais. Por quê? Porque isso não é sobre... A pessoa não pode ter que ter dinheiro para poder receber. Por quê? Porque senão ela vai demorar muito a ter dinheiro para poder investir nela. A gente tem que perceber como sociedade que ela nasceu perdendo e a gente tem que, como sociedade, ajudar, porque ela não é culpada por isso. Entendeu? As lógicas que a gente tem de autorresponsabilidade na sociedade não cabe para essas pessoas. Então, nós vamos, como ser humano, deixá-las abandonadas? Ou como ser humano, nós vamos cuidar dessas pessoas, independente de qualquer coisa? Isso aqui é muito difícil hoje das pessoas entenderem. Porque a cabeça delas já estão tão doentes com ideologia que elas não conseguem mais enxergar as necessidades do ser humano. Olha que nível nós chegamos. As pessoas estão tão adoecidas com diferentes ideologias, seja de um lado ou de outro, que elas têm dificuldade de abraçar situações que são simplesmente representativas de que eu não posso deixar uma pessoa que não escolheu estar aqui, que não escolheu ter uma família disfuncional, que não escolheu nascer dentro de um ambiente que ela já saiu perdendo, que ela não escolheu, muitas vezes, passar por determinados tipos de violência e determinados tipos de abuso. Não, ela não escolheu. Então, por que eu não posso ajudar? Por que a gente não pode ter um programa que ajude essas pessoas? Sem que elas precisem entrar na lógica do capitalismo, que seria pague e depois tenha. Elas nunca vão ter condição. É tudo assim. Exatamente. Então, exatamente. Essa discussão, ela tá posta, né? Ela tá posta. Pois bem,
É isso, né? Foi muito bom. Tem mais alguma coisa que você queria dividir? Pra gente conversar? Peraí, só um segundinho, peraí. Só um segundo. Eu vou terminar agora, né, gente? Dei de presente aqui para vocês essa mentoria, mas ó, dia 25 às 20 horas, 25 de novembro às 20 horas, a gente tem a imersão Novo Ciclo e você vai poder ter a oportunidade ali, lá no finalzinho da imersão, você vai conhecer, hoje eu falei aqui os símbolos do método travesti, você vê que eu fui passando aqui, aproveitei o conteúdo, fui passando todos os símbolos, mas eu vou mostrar para você esses símbolos lá, dentro da mentoria, agora separado, mostrando o método travessia, a teoria da atenção e como você pode voltar, né, ser você e não o que fizeram com você, assumir o controle da sua própria vida, ser o dono da sua própria vida sem mexer no passado. Então, link está na bio ou aqui embaixo, aqui em algum lugar. Espero você. Até mais. Se inscreve lá.